Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós que aqui nos reunimos para louvar e engrandecer o nome do Senhor, esse que certamente é o mais alto, o ápice deste dia, que é também o melhor momento desta semana. Louvado seja o Senhor. Para tanto, irmãos, adentrando a presença desse Deus Santíssimo, vamos baixar as nossas frontes e orar, clamando ao Senhor a sua presença, clamando que Ele receba este nosso culto. Oremos, irmãos. Senhor Deus Santo, Deus Eterno, Deus Justo e Soberano, Senhor, a quem pertence todas as coisas, Senhor, que és o dono do ouro, da prata, mas não somente, Senhor, também, que tem em tuas santas e poderosas mãos a vida de cada um de nós. Senhor, excelso, maravilhoso, cujas perfeições não se podem descrever, cuja eternidade é inconcebível para nós, louvado e engrandecido para sempre e sempre seja o teu santo nome. E a nós, Senhor, tão pequenos que aqui nos achegamos, fazemos isto ousadamente tão somente pela mediação de teu Filho amado, que na cruz do Calvário se entregou e, por sua morte, nos concede este privilégio, esta oportunidade de aqui estar diante de ti. Meu Senhor e meu Deus, por isso te pedimos, ó Pai, primeiramente que nos conceda a disposição adequada, o desejo, a moção correta, que se conforme ao que é requerido, que se conforme a Cristo teu Filho. Que esta seja a nossa inclinação nesta noite, de cultuar a Ti em espírito e em verdade. Senhor meu Deus e meu Pai, que tudo seja feito conforme a Tua palavra, como é de Teu agrado, Senhor. As orações, a leitura da Tua palavra, o cântico dos hinos, a pregação, Senhor, que tudo seja para a Tua glória e para o Teu louvor, Senhor. Que não a nós, sim, ó Pai, como diz a Tua palavra, não a nós, mas ao Teu nome seja dada a glória. Este momento, Senhor, é para Ti, e que assim, meu Deus, na mediação de Cristo, rendamos um culto ao Senhor, um culto como oferta de aroma suave. Deus Santo e Eterno, se conosco, então, nos abençoa, nos dirige, para que nesta hora, Senhor, o Teu nome seja louvado, o Teu nome seja engrandecido. Em Cristo Teu Filho oramos e assim por fé te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé e ler de forma alternada o Salmo de número 41. Salmo de número 41, leitura alternada. Eu iniciarei essa leitura e os irmãos acompanharão, lerão subsequentemente os versículos pares. Salmo de número 41. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra, não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença tu lhe afofas a cama. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá e lhe perecerá o nome? Se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícias, e sem saindo é disso que fala. De mim rosnam a uma todos os que me odeiam, engendram males contra mim, dizendo: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar.
Com isto conheço que tu te agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. Quanto a mim, tu me sustém na minha integridade e me pões à tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Vamos cantar, irmãos, o hino de número 11, Trindade Santíssima. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Os irmãos podem se sentar. E agora, irmãos, em ato de confissão, eu lerei o texto de Levítico, capítulo 5, versículo 5. Levítico, capítulo 5, versículo 5, que diz: será, pois, que, sendo culpado numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou. E assim, irmãos, devemos nós proceder, porque é certo que temos pecado, seja por pensamentos, palavras, ações ou omissões. Inclusive, muitas vezes, sem perceber, nós temos pecado. Então, é coerente que nos acheguemos ao Senhor confessando também as nossas faltas. Nós teremos agora 1 minuto ou 2 para fazer uma oração silenciosa e logo após eu quebrarei o silêncio fazendo esta oração por toda a congregação. Oremos, irmãos.
Senhor Deus justo, compassivo e assaz benigno, Senhor que não é como nós, de carne, de osso, nós cremos e confessamos que o Senhor é puríssimo, que o Senhor é um espírito sem corpo, membros ou paixões, o Senhor é impassível e imutável. O Senhor é completamente outro. Ó Pai, mas por Tua graça e misericórdia, o Senhor se revelaste a nós em Cristo Teu Filho, Deus Filho. Mistério, Senhor, também insondável para nós, em nossas limitações. Mas é certo, Senhor, que naquilo que podemos compreender, Senhor, o Senhor se revelou um Deus amoroso, um Deus longânimo, um Deus perdoador, um Deus puro, santo, justo, mas ao mesmo tempo um Deus que é amor. Assim nos diz a Tua palavra, o Senhor é amor. E confiados nisso, Senhor, confiados em tudo o que Cristo fez, em todos os seus méritos, tanto na sua morte como a sua ressurreição e também na sua ascensão, nós nos aproximamos de Ti para clamar, Senhor, perdoa-nos, Pai. Compadece de nós, muitos são os nossos pecados. Há pouco eu te confessava aos meus, Senhor, intimamente, e bem sei que também os meus irmãos assim procediam, porque nenhum de nós aqui pode dizer que não pecou contra Ti. E isso nós confessamos, Senhor, e clamamos, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor, e nos conduz a uma vida de santidade. Uma vida, Senhor, que expresse a gratidão pelos Teus feitos maravilhosos. Senhor Deus Santo, e por isso, nós confiados em Cristo, confiamos em Cristo, Senhor. Nós Te agradecemos pela realidade do perdão. Porque se dependesse de nós, Senhor, eu não poderia falar nada. Como poderia eu ter a plena certeza de que em Ti há perdão, se não fosse, Senhor, por tudo aquilo que Cristo conquistou? Ciente disso, Senhor, eu Te agradeço, Senhor, porque seguro nele, junto ao Teu Filho, que com Ele fomos feitos co-herdeiros, eu posso Te render graças, Senhor, juntamente com os meus irmãos. Louvado seja o Teu nome pelo perdão. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por nos justificar, por nos adotar e nos unir, fazer-nos parte de um povo exclusivamente Teu, Senhor. Obrigado, Pai. Senhor meu Deus, e dá-nos a cada dia mais a ciência dos nossos pecados, mas de que em momento algum, Senhor, esqueçamos também que as misericórdias de Cristo ultrapassam em muito as nossas misérias. Deus eterno, justo e soberano, que nisto também o Teu nome seja glorificado, e que nós humildemente nos portemos como é devido, como é requerido de nós. Em Cristo Teu Filho oramos. Amém. Irmãos, vamos ler agora, todos juntos, em ato de louvor, o Salmo de número 86, do versículo 8 ao versículo 13. Salmo de número 86, do versículo 8 ao versículo 13, todos juntos, em uma só voz, como um só povo. Salmo de número 86, do versículo 8 ao versículo 13. Fiquemos de pé, meus irmãos, para fazer essa leitura. Leiamos. Não há entre os deuses semelhante a Ti, Senhor, e nada existe que se compare às Tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de Ti, Senhor,
e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Amém. Amém. Irmãos, ainda de pé, cantemos o hino Bondade de Deus e Emanuel. Te amo.
Os irmãos podem se sentar. Igreja, agora em ato de dedicação, abramos a palavra de Deus no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Eu lerei do versículo 1 ao versículo 20 e peço que os irmãos acompanhem atentamente a leitura da palavra de Deus. Primeiras Crônicas, capítulo 29, do versículo 1 ao versículo 20. Assim nos diz a Sagrada Escritura. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente. E esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e toda a sorte de pedras preciosas, e mármore e tudo em abundância. E ainda, porque amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas. Ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Então os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1000 e os de 100, e até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram. E deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 daricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o gersonita. O povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo, pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias, e sobre a terra, e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Senhor, Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo,
e a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai o Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram perante o rei. Amém. Irmãos, e assim como esses israelitas louvaram ao Senhor, nós faremos neste momento, cantando o cântico Tudo Vem de Ti. E neste momento também teremos a oportunidade de, assim como eles fizeram, trazer ao gasofilácio nossos dízimos e ofertas. Fiquemos sentados mesmo, irmãos. Vamos cantar. Convido o nosso irmão, Diácono Vitor, que se coloque de pé e faça uma oração em agradecimento e também já colocando diante de Deus a vida do pregador desta noite, o seminarista Eliseu. Ó Deus, Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, que estamos mais uma vez, ó Deus, louvando ao Teu santo nome e prestando culto a Ti, Senhor. Deus Santo, nós queremos Te agradecer porque temos este privilégio de podermos cultuar ao Teu santo nome, de louvar e adorar ao Senhor. Obrigado, Senhor, por ter nos escolhido, por ter disposto os nossos corações a, no dia de hoje, estarmos aqui, Senhor, para louvarmos e engrandecermos o Teu santo nome. Deus Santo, neste momento, nós Te louvamos porque podemos, ó Deus, adorar a Ti, Senhor, através também das nossas finanças, nossa renda. Obrigado, Senhor, pelo sustento que o Senhor tem dado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem proporcionado para cada um de nós. Aqui, ó Deus, como nós lemos na Tua palavra, como cantamos, temos a plena consciência, ó Deus, que tudo vem do Senhor e que é das Tuas próprias mãos, ó Deus, que nós Te damos. Ó Deus Santo, nós Te louvamos, Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem posto em nossas mãos, que o Senhor tem colocado, Senhor, à nossa disposição, para assim, ó Deus, termos o nosso alimento, o nosso sustento. Obrigado, Senhor, pelo trabalho de cada um dos irmãos. Ó Senhor, que nós possamos nos dispor, ó Deus, e lembrarmos que devemos glorificar ao Teu santo nome, Senhor, não somente trazendo aqui, ó Deus, o fruto do nosso trabalho, mas glorificar ao Senhor no dia a dia do nosso trabalho também.
em cada atitude, Senhor, em cada forma de conduzir as nossas atividades, nós devemos lembrar que temos que glorificar o Teu nome através disso também. Deus Santo, obrigado pela renda, obrigado pelo sustento. Te louvamos, Senhor, pelas mãos que puderam depositar aqui nessa noite sua oferta, o seu dízimo. Rogamos, ó Deus, a Tua bênção sobre aqueles que não puderam, que o Senhor possa abençoá-los também, que o Senhor possa abrir portas de trabalho para aqueles que não têm, possa fazer prosperar aqueles que já têm o seu trabalho, mas que possam crescer também, ó Deus, em suas áreas, para que assim o Teu nome seja glorificado através de suas vidas. Abençoa também, Senhor, as mãos das pessoas que estão responsáveis por administrar os valores depositados aqui, que o Senhor possa ter misericórdia de suas vidas, dar sabedoria, Senhor, para que eles possam direcionar esses valores para o benefício da Tua igreja. Ó Deus Santo, nós queremos Te louvar, Senhor, por tudo isso, em nome de Jesus Cristo. E agora nós queremos também, Senhor, orar e nos lembrarmos do nosso irmão seminarista Eliseu, que está com a responsabilidade de proclamar o Teu Evangelho, de expor a Tua palavra nesta noite. Usa o Teu servo, Deus, conforme a Tua vontade, encha-o de sabedoria, de ousadia, de poder do Teu Santo Espírito, para que ele possa aqui proclamar a Tua verdade, Senhor, nessa noite, de maneira que ela possa nos atingir, Pai, fortemente, que nossos corações possam ser, ó Deus, alcançados pela Tua palavra, e que assim nós possamos guardá-la assim em nossos corações, refletirmos sobre aquilo que queremos aprender, queremos ouvir aqui nessa noite, Senhor, da parte do Senhor através do Teu servo seminarista Eliseu, e que assim nós possamos obedecer a Tua palavra, Senhor, e assim obedecer a Ti, ó Pai, vivendo uma vida mais santa para louvor da Tua glória. Ó Deus Santo, que nossa atenção esteja voltada tão somente para aquilo que estará sendo ministrado nessa noite, nesse momento. Essa é a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus, Teu Filho amado, nos ajuda e tenha misericórdia de nós. Amém. Eu saúdo os amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Ruth. Nós daremos continuidade à nossa exposição sequenciada nesta narrativa, dessa feita em Ruth, no capítulo 2, na parte final do capítulo 2, compreendendo do verso 18 até o verso 23. Ruth, capítulo 2, do verso 18 até o verso 23. Como nós já oramos por iluminação da parte do nosso Deus, e assim cremos que Ele fará, então nós já procederemos com a leitura das Sagradas Escrituras. Assim diz a santa, inerrante e autoritativa palavra do nosso Deus. Ruth, capítulo 2, verso 18 a 23. Tomou-o e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara depois de fartar-se. Tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: Onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: O nome do Senhor, em cujo campo trabalhei, é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: Esse homem é o nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth, a moabita: Também ainda me disse: Com os meus servos ficarás até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi à sua nora: Ruth, bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim, passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Amém. Irmãos, o livro de Ruth traz um processo natural que permeia toda a sua narrativa,
que é visto não só dentro desse livro, mas também é visto em nós, na nossa própria vida, e isso tem origem lá atrás, ainda no Éden. Eu lembro a você de forma breve e bem rápida o que já foi exposto no livro de Ruth até aqui, por conta das interrupções que já tivemos e de outros sermões já pregados aqui, então é importante que a gente se lembre um pouco do que já foi exposto. Mas se você acompanhou a exposição, você vai se lembrar certamente que no capítulo 1 Deus visita a terra de Belém com a fome. Então, diante disso, diante da dificuldade, Elimeleque e sua família decidem partir da terra de Belém, da presença do Senhor, e ir em direção à terra de Moabe. E veja só, como nós trabalhamos, a razão da fome naquela terra tinha um motivo muito específico, que era o pecado cometido pelo povo que ainda estava sobre o período dos juízes, que foi o que nós vimos hoje pela manhã, como se deu esse período dos juízes. Então veja só, em vez da decisão daquele povo diante do pecado e do sofrimento ser de arrependimento para com o Senhor, eles decidiram partir, deixar a terra do Senhor, a terra que o Senhor prometeu para eles, a terra que mana leite e mel. Então foram resolver os seus problemas por conta própria, fazendo, como o livro de Juízes diz, cada um o que era reto, segundo os seus próprios olhos. O resultado para Elimeleque e sua família não foi outro senão a morte. O livro, no capítulo 1, trata isso de forma muito clara, dos versos 1 a 5, onde morre Elimeleque e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Diante disso, então, Noemi, desamparada com as suas noras, retorna até Belém. Uma delas, então, a abandona esse caminho de retorno, ela segue com Noemi praticamente até o limite da terra, e quando chega a ponto deles entrarem e partirem a Belém, então ela deixa a sua sogra e retorna, como o próprio texto diz, aos seus deuses. Mas uma delas ainda permanece com Noemi e segue em direção à terra do Senhor. Ruth segue a Noemi e ela faz isso diante daquilo que nós conhecemos como uma confissão de fé, onde ela diz: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. O capítulo 2, então, elas já estão de volta à terra de Belém, e esse período no qual elas retornam a Belém era um período que já havia fartura, e você vê isso já no capítulo 1, no verso 6, quando elas, ao retornarem, diz o texto: se dispôs Noemi com as suas noras, voltando da terra de Moabe, porquanto nela ela ouviu que o Senhor se lembrava do seu povo, dando-lhe pão. A razão da saída delas da terra de Belém foi a fome. Agora, então, elas retornam para Belém, porque ali havia presença de alimento. Veja só esse processo de mudança na terra de Belém, da fome agora para a provisão, para o sustento da parte do Senhor. Mas veja que esse sustento da parte do Senhor não descreve apenas a provisão de alimento físico. A Escritura aponta sempre para algo que é grande, para algo que é maior e para um fruto na história que conduz à redenção do povo de Deus. Pois é exatamente nesse contexto de fome, nesse contexto de falta de alimento, que se revela a história da salvação. Por isso que eu disse que isso é um processo natural, tanto no livro de Ruth, quanto na nossa vida, quanto que nós vimos lá no Éden. Porque se você se lembrar do que ocorreu lá no jardim do Éden com Adão e Eva, Deus os põe ali no jardim e dá a eles alimento livremente. Entretanto, eles cometem um grave pecado contra o Senhor. Isso impacta toda a raça humana, pois Adão era o representante federal dos homens, e agora então a morte se espalha por toda a terra, e o resultado de uma das maldições que o próprio Deus profere para com ele é que a fome haverá ali. E você vê isso como? No trabalho que ele haverá de executar. Porque Deus diz que agora a terra produzirá cardos e abrolhos, e no suor do teu rosto é que tu comerás pão. Haverá dificuldade agora na produção de alimento. O que Elimeleque e sua família sofrem
é um resultado da descrição clara da queda. Antes havia fartura, mas por causa da queda agora adentra a fome, a dificuldade no trabalho. Então Deus não deixa o povo entregue à sua própria sorte. Dentro desse contexto de produção e de fome, Deus levanta alguém com uma descrição que ele faz no profeta, como a descrição de uma árvore, aquele que é a raiz de Jessé, aquele que vai produzir vida, brotando dentro de um lugar de morte, com esperança e redenção para aqueles que foram alvos da queda. Toda a Escritura, então, é interligada e é permeada na presença dessa promessa que foi feita em Gênesis 3,15. Todas as pequenas histórias, as narrativas que você vê sendo contemplada a Escritura, desde o Gênesis até o Apocalipse, diz respeito a uma grande história apenas, a história da redenção, culminando na vinda do próprio Cristo Jesus, o nosso Mestre. E aqui o que nós vemos no livro de Ruth é o desenvolvimento dessa promessa que foi dada lá no início em Gênesis 3,15, onde o próprio Deus diz a Adão que nasceria o descendente que matará, que esmagará a cabeça da serpente. Naquele contexto de morte, diante do pecado, surge a promessa do nascimento, da vinda de alguém que resgataria o povo de Deus da sua condição, enchendo cada um deles de uma viva esperança. Esse texto, então, nos mostra uma mudança muito grande que acontece dentro dos filhos de Deus. Esse verso agora de Ruth, do capítulo 2, dos versos 18 a 23. Porque se você se lembrar nas posições anteriores, ou se você voltar os seus olhos para o capítulo 1, no verso 20, você vai ver a situação em que Noemi julga sobre si mesma, quando ela diz: não me chameis mais Noemi, mas me chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Mas agora nesse texto, então, não é mais essa percepção que ela terá. Agora ela perceberá a bondade de Deus. Ela que antes não via nada de bom no que Deus estava fazendo, agora vai declarar com seus próprios lábios a bondade do Senhor ao ser favorecida por alguém que se denomina o resgatador. Essa realidade e sentimento de Noemi não é diferente dos nossos sentimentos. Nós, enquanto pecadores, muitas vezes não temos a visão correta daquilo que Deus nos faz passar, das aflições que nós passamos na nossa vida, e nem muito menos do que Ele nos ordena fazer. Então, muitas vezes, nós trocamos a segurança e o conforto de que Deus, sim, é rei, que Deus governa todas as coisas, que Deus é o Deus da providência e tudo está debaixo do plano dele. Mas parece que quando as situações saem do nosso controle, quando não acontece aquilo que nós esperamos, nós trocamos a segurança do Senhor por outra fonte. Por isso nós muitas vezes nos agitamos e ficamos aflitos quando passamos por problemas como de Noemi, com relação ao alimento, com relação à enfermidade, com relação às nossas famílias e filhos, com relação aos nossos casamentos, ao trabalho, aos estudos. O que acontece muitas vezes é que nós colocamos no nosso coração outras coisas, nos quais nós julgamos ser ela a fonte da nossa segurança. E quando elas são tiradas de nós, o que resulta a nós é muitas vezes aquilo que nós vemos em Noemi, a amargura da nossa alma. Então nós começamos a nos tornar amargurados, insatisfeitos com a condição no qual nós estamos passando, murmuradores. Nós nos esquecemos facilmente que é o nosso Deus que é misericordioso, que Ele é justo, que Ele é bom e que Ele sempre faz o bem. Mas isso vai mudar na nossa vida quando nós finalmente somos confrontados com a verdade de que Deus faz o bem em todo o tempo, que Ele cuida do seu povo, que Ele dirige a história, que Ele está guiando a história, providenciando a nossa verdadeira necessidade, assim como era a verdadeira necessidade de Ruth, apontando para algo infinitamente superior, que é a necessidade bendita de um resgatador. Hoje, então, nós veremos que Deus, além de justo e misericordioso, como já exposto nos capítulos 1 e no começo do capítulo 2, Deus também é bom.
ainda que nós nos esqueçamos disso muitas vezes diante dos nossos sofrimentos. Nós exporemos essa verdade, então, através do seguinte título: a esperança do Redentor transforma os sentimentos e a vida do povo de Deus. A esperança fiel no nosso Redentor é o que transforma os nossos sentimentos e a nossa vida enquanto povo de Deus. A nossa sessão nessa noite, então, se inicia com uma mudança de cenário. Os textos bíblicos, as narrativas, se dividem em perícopes, ou seja, em pequenas porções, com entendimento próprio, que você consegue entender o que é que está acontecendo e tirar aplicações da sua vida para aquilo. E aqui, então, nós temos uma mudança agora daquilo que nós expomos anteriormente, ou seja, uma mudança de cenário. Se você se lembrar, antes do capítulo 18, você vai ver que o cenário era diferente. Ruth estava no campo com Boaz. Ao primeiro diálogo, o primeiro contato entre eles, agora há um cenário diferente. Ruth, depois de ser favorecida por Boaz, agora levanta dali do campo e vai à cidade e retorna, como você vê no verso 18, até a presença da sua sogra Noemi. E Noemi, então, aquela que lá no capítulo 1 era amargurada, que achava que Deus não havia beneficiado a ela em nada, ela então olha para Ruth vindo em direção a ela, trazendo, como diz o versículo 17, um éfa de cevada, talvez entre 25 quilos, diante dela, colhida. Então ela diz no verso 19, veja comigo, ela diz: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. Veja que muitas vezes as nossas ações e sentimentos não vão refletir bem a realidade do que Deus está fazendo por nós, mas elas refletem a realidade do nosso próprio coração. Ela já havia se denominado amargurada lá no início do capítulo 2, quando Ruth pede para ela permissão para poder ir trabalhar e juntar alimento para elas. Ela diz simplesmente: vai, minha filha, não tem nenhuma bênção, não tem Deus te abençoe, que Deus seja contigo, que seja próspera no teu trabalho. Não há nenhum tipo de sentimento. Noemi não diz nada, simplesmente diz: vai, minha filha. Como alguém que está amargurado, triste, diz: tá, tudo bem, pode ir. Mas agora, sendo favorecida, ela começa a reconhecer o cuidado e a providência de Deus em tudo, que Deus havia guiado todo aquele processo. O fato dela começar a dizer bendito seja do Senhor, começa a apontar para o início de uma mudança na vida de Noemi. Ruth responde a Noemi, então, no final do verso 19, dizendo: o nome do Senhor, em cujo campo eu trabalhei, é Boaz. Ruth não sabia quem era Boaz. Sabia que era dono do campo, foi favorecida por ele, mas não conhecia exatamente de quem se tratava aquele homem. Mas quando ela revela a Noemi, Noemi então reconhece quem era ele, um de seus parentes. Então ela diz no verso 20: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. E continua no final do verso 20, reconhecendo quem era esse Boaz. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Veja que no começo desse versículo ela vai dizer: bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos e nem para com os mortos. Aqui o autor traz uma ambiguidade gramatical, ou seja, quem foi que trouxe benevolência com relação aos vivos e aos mortos? Foi Boaz, que não se esqueceu por causa dela e dos seus parentes? Ou foi Deus que não se esqueceu por causa dela e dos seus parentes? Quem foi deles que estava demonstrando benevolência para com ela? O autor não faz isso de forma acidental, pelo contrário. O autor mostra que por intermédio de Boaz, que age em benevolência a elas, Deus o utilizava de maneira singela para mostrar a bondade do próprio Deus sobre a vida dela. Ou seja, Deus utilizou de Boaz para que elas percebessem aquilo que o próprio Deus fazia para com elas. E veja só que a amargura de Noemi, que havia aumentado e sido alimentado, se aprofundado durante aquele tempo inicial no qual ela considerou que o açoite do Senhor estava sobre a vida dela. O Senhor não me favorece em nada, eu sou amargurada.
tantas dificuldades, tantos problemas, perdi o meu marido, perdi os meus filhos, a terra estava com fome, agora estou aqui numa terra estranha, como se o Senhor tivesse esquecido de nós. Mas finalmente, toda essa má compreensão começa a ser desfeita quando ela é confrontável com a inegável experiência da bondade e da graça do Senhor sobre a vida dela. Ela começa a reconhecer que, ao contrário do que antes do que ela tinha pensado, o Senhor jamais para de demonstrar fidelidade e bondade para com o seu povo. A fidelidade pactual do Senhor não termina nunca. Deus jurou, Deus não se arrependerá. Deus entrou em aliança, Ele é fiel e Ele a manterá eternamente. Perceba então que no desenvolvimento dessa história, o fruto dessa semente que foi plantada lá atrás em uma terra seca, em um contexto de morte, no Éden, com a esperança de um Redentor, aqui novamente um contexto de fome, terra seca, e um contexto de morte dos familiares, essa semente plantada começa a germinar na terra seca, começa então a produzir fruto, começa a produzir uma mudança no coração de Noemi. E isso é visto pelas palavras dela quando ela diz, e ela reconhece a misericórdia de Deus, quando ela reconhece a bondade de Deus, quando ela reconhece o socorro de Deus para com o seu povo. E você vai ver isso também quando ela exalta que Boaz é um dos seus parentes resgatadores. Isso está de acordo com a lei do levirato. Um dos parentes resgatadores, ou seja, aquele geralmente era um irmão daquele que havia falecido, deveria resgatar a esposa e favorecer tanto ela como a família. Você vê isso no livro de Deuteronômio, no capítulo 25. Ou você vê também, lá em Levítico, no capítulo 25, que ele deveria comprar aqueles parentes que estavam em dívida e que agora, então, se tornariam escravos por causa das dívidas que eles haviam adquirido. Mas veja então que na sequência do texto, dessa narrativa, como uma grande história, no verso 21, Ruth vai declarar então agora, conhecendo esse parente resgatador, diz que ela foi favorecida novamente. E que Boaz havia pedido para que ela permanecesse ali e que ela ficasse com ele durante toda a colheita. Evidenciando a generosidade de Boaz em um modelo de fidelidade pactual, no qual Deus era fiel para com Boaz, então Boaz demonstrava o bem que Deus fazia a ele, ao próximo, incluindo também a graça, a misericórdia e a bondade para com aqueles que eram necessitados. No verso 22, então, Noemi reconhece a bondade do Senhor e manifesta isso, e diz que para elas será uma bênção se Ruth permanecer ali, sobre as asas, sobre o cuidado de Boaz, pois a bondade dele está sendo claramente manifestada na vida delas. O verso 23, então, vai dizer que Ruth vai até o campo, continua trabalhando ali durante todo o período da cevada. Veja, elas reconheceram que ali havia a presença de um resgatador, mas não foi aqui que elas ainda foram resgatadas. Isso vai durar todo o período da colheita. É provável que isso tenha durado meses, mas a esperança delas estava ali ainda mantida. Fique aqui, porque é aqui que nós seremos beneficiadas, na presença do nosso resgatador. As coisas não acontecem no nosso tempo, as coisas acontecem no tempo do Senhor. Elas haviam sido abençoadas, haviam sido favorecidas, ali elas precisam permanecer e aguardar com fé, com paciência, a redenção total que acontecerá no tempo do Senhor. Nós vimos todos esses versículos, mas eu quero chamar a sua atenção para o ponto central desse texto. E o ponto central do texto realmente se encontra no meio desse texto, no final do verso 20. Porque você lembra que uma palavra que Noemi vai utilizar acerca de Boaz é que ele é um resgatador. Essa é a primeira vez em todo o livro que aparece esse nome. Esse nome resgatador é um termo em hebraico para goelo, e que ele significa também redentor. Ou seja, aquele que redime alguém. Veja só como Deus conduz a história de forma gloriosa, em um contexto de profundas
perdas, em um contexto de morte, ali nasce uma semente gloriosa. E o centro dessa estrutura, no hebraico, é como se fosse um grande quiasma. Quiasmas são estruturas hebraicas para apontar para o que há de mais importante dentro do texto. Ou seja, o versículo inicial é como se fosse um paralelo do último, aí o segundo do penúltimo, o terceiro do antepenúltimo, então eles vêm fechando até que chega no centro para trazer o que é o ápice daquilo que o texto quer ensinar. Se você prestar atenção na sua Bíblia, o verso 18 você vai ver que Ruth vem a Noemi depois de ter colhido. O verso 23, ela colhe e volta até Noemi. O verso 19a, você vê o trabalho no local onde ela foi acolhida favoravelmente. O verso 22 vai comentar sobre a permanência dela no local onde foi acolhida também favoravelmente. O verso 19b, Ruth vai falar a Noemi sobre Boaz. O verso 21, ela ainda comenta sobre a Noemi sobre Boaz, até que você chega no centro, no verso 20, onde ela vai declarar que ali está o Redentor. O verso 20 é a grande esperança para o povo de Deus. Tudo que aconteceu até aqui aponta para esse ponto, para o encontro com aquele que realmente traz a esperança e que pode redimir a vida delas e a nossa vida. Mas não pense você que essa esperança estava repousada sobre Boaz em si. A esperança não é simplesmente sobre os homens, sobre o próprio Boaz, porque a referência a esse parente resgatador aponta para algo muito superior, o verdadeiro resgatador das nossas almas, aquele que nos livraria do império das trevas, aquele que tira a nossa alma da morte e nos conduz à vida. Todas essas ações, todas essas narrativas, mesmo que de maneira pequena, apontam para aquilo que é o nosso único e sublime e resgatador. Elas vão apontar para tudo que o Redentor faz para conosco. E veja que o encontro agora com esse Redentor, a noção de que Deus cuida do seu povo e que há um resgatador entre o seu povo, é como se houvesse o encontro do povo com a cruz, pois ela é a única coisa que pode transformar a vida do povo. E é isso que você vê depois dessa informação. Noemi, que estava amargurada, agora vai reconhecer a bondade do Senhor, porque o Senhor mandou para ela a sua maior necessidade. Mandou um resgatador para a vida dela. Isso não diz respeito apenas ao alimento físico. Agora ela vai ser transformada por completo. Agora ela não vai ser mais alguém amarga, mas vai ser alguém cheia de esperança e que bendiz o cuidado do Senhor para com ela. E é interessante um aspecto, porque lá no capítulo 1, no verso 20, quando ela diz: me chamem Mara, eu estou amargurada, eu sou amarga, o Todo-Poderoso me tem afligido, ela tenta mudar o próprio nome, mas quem muda o nome do homem é o próprio Deus. É Deus que muda a própria sorte do homem, não é o homem que muda a si mesmo. Noemi até tenta dizer: chamar-me Mara, mas ninguém chama ela assim. Você não encontra isso em nenhuma parte do texto, ninguém chamando ela de Mara. A mudança do nome de alguém, da sorte de alguém, quem muda verdadeiramente um homem é o próprio Deus. Foi assim com Jacó, transformado em Israel. Foi assim com Abrão, transformado em Abraão. Noemi não pode se mudar sozinha. Não são os sentimentos, não é a angústia da alma dela que podem levar ela a dizer quem ela é. Mas geralmente é isso que acontece conosco, não é? Nós muitas vezes queremos entender a nossa vida, a nossa identidade por aquilo que nós estamos passando, pelos sofrimentos que nós passamos na nossa vida, por muitas vezes pelos nossos sentimentos, quando nós contemplamos aquilo que nós temos sofrido, naquilo que o seu Deus muitas vezes impõe na nossa vida. Então nós podemos às vezes pensar, ainda que indiretamente, que Deus se esqueceu de nós, e talvez a bondade do Senhor se foi sobre a nossa vida. Mas se você abrir comigo em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 19, você vai ver uma verdade inequívoca, que a nossa esperança
a nossa condição real não é pelaquilo que passamos ou deixamos de passar aqui nessa terra. Não é pelo sofrimento ou a falta dele, não é pela fartura ou pela escassez. 1 Coríntios 15, no verso 19, vai dizer: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Quando nós olhamos para o Redentor, quando Ele vem ao nosso encontro, quando Ele restaura a nossa sorte, o resultado visto é que agora nós enxergamos a cruz da maneira que ela deve ser enxergada. Nós vemos na cruz a punição terrível pelos nossos pecados, pela maldade daquilo que nós praticamos, a ponto de o Filho de Deus ter que derramar o seu sangue naquela cruz. Por isso, não considere o pecado que você comete uma coisa simples, uma coisa à toa. É só uma mentirinha, é só uma besteirinha aqui, é só uma ira. O pecado cometido por nós, por cada um de nós, por todos os eleitos de Deus, é ofensivo o suficiente para que fosse preciso o próprio Filho de Deus se tornar homem, sofrer em nosso lugar e derramar o seu sangue para que nós pudéssemos ter sido perdoados. O encontro com o nosso Senhor faz que nós contemplemos a cruz, não só a maldade daquilo que nós temos praticado. Isso muitas vezes, quando nós contemplamos isso, não é estranho a nós, muitas vezes nós chorarmos, a nossa alma realmente ficar abatida, no momento principalmente como esse de confissão e de contrição de pecados, quando a gente se achega diante de Deus e se lembra daquilo que a gente fez diante do nosso Deus. Nós parece que nos esquecemos dele, só nos lembramos de nós mesmos, daquilo que nós queremos fazer, e nós pecamos com avidez, tendo consciência daquilo. Ninguém peca inconscientemente, peca porque quer pecar, com consciência, faz, insiste em fazer. E a nossa alma fica abatida diante do Deus Santo, porque pecamos mais uma vez contra Ele. Mas quando nós olhamos para a cruz, nós também nos enchemos de esperança, porque nós enxergamos não só as nossas mazelas que foram ali encravadas, mas nós vemos também todos os benefícios que foram alcançados por Cristo Jesus em nosso favor. Nós enxergamos o perdão por todos esses pecados, a salvação e a redenção em Cristo Jesus. O nosso Redentor deixa os céus e vem até ao nosso encontro, irmãos, e nos dá mais do que nós merecíamos. Não dá apenas um éfa, como no caso aqui, a questão do resgatador, porque favoreceu ela, digamos, com 20 quilos de cereal. Não é apenas isso. Não é apenas isso que Deus nos dá, não é apenas casa e bens materiais. Ele nos perdoou, nos fez seus filhos, nos salvou da morte eterna, nos leva para a presença dele, nos adota. Com Cristo Jesus agora nós somos filhos de Deus, fomos adotados por ele, com ele nós estaremos para sempre. É nele, no nosso Redentor, no nosso Resgatador, que nós temos alicerce, tanto para a nossa vida presente quanto para a nossa vida futura. É por isso que em Tiago, no capítulo 5, dos versos 7 a 8, vai dizer: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Então sede vós também pacientes, fortalecendo o vosso coração, pois a vinda do nosso Senhor está próxima. Essa é a nossa esperança. A vinda do nosso Senhor está próxima. E a nossa esperança não é apenas para essa vida, mas é também para a vida futura. Embora muitas vezes, sim, nós esperamos socorro para as nossas necessidades, para as nossas enfermidades, para os problemas que nós passamos, nós oramos ao Senhor por isso, que Ele venha em nosso favor, que Ele venha ao nosso encontro e nos socorra. Mas como nós lemos, a nossa esperança
Cristo não se limita apenas a essa vida, senão nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Isso porque a nossa esperança não está baseada apenas nas coisas terrenas, porque muito maior glória nós aguardamos no futuro com a vinda do nosso Rei. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, nos versos 16 a 18, você vai ver o apóstolo Paulo dizer: por isso nós não desanimamos. 2 Coríntios, no capítulo 4, versos 16 a 18, por isso nós não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então ele diz no verso 18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que nós vemos são temporais e as que não vemos são eternas. A correta compreensão do Evangelho, a correta compreensão de quem Deus é, do que Ele faz, de como Ele governa a história, muda a nossa compreensão, muda os nossos sentimentos, nos enche agora de viva esperança, porque nós temos a vida eterna. Com Cristo nós estaremos para todos sempre. E isso é fundamental para nós, essa viva esperança, ter encontrado o nosso resgatador. Porque escute isso, nem todos nós teremos vida tranquila aqui nessa terra. Nem todos nós teremos todos os dias bons. Nem todos nós viveremos sempre em paz, sem dificuldades, sem fome, sem enfermidade, sem ter que lidar com a morte, tanto a nossa quanto dos nossos parentes próximos. Mas todos nós que fomos comprados com alto preço de sangue e de cruz, que fomos eleitos em Cristo, todos nós temos a esperança no futuro, por meio das bênçãos que são eternas e permanentes. Abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 21, a partir do verso 3. Apocalipse, no capítulo 21, a partir do verso 3 até o verso 5. Quão profundo para nós e quão consolador é poder ler as Sagradas Escrituras. Você lê esse texto, contemplar muitas vezes a nossa condição, o nosso sofrimento. Esse texto vem como um balde de água fria que alenta, que acalma a nossa alma, que nos faz compreender aquilo que realmente é a nossa esperança. A partir do verso 3 ele diz: então eu ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão os povos de Deus, e Deus mesmo estará conosco. É isso que nós esperamos futuramente. É isso, Arthur, que nós vemos. Deus mesmo estará conosco. É isso que nós vemos, irmão Hugo. Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. No verso 4 você vê isso. É isso que você vê, Elise. A morte já não existirá mais. É isso que nós vemos, Vitor. Lá já não haverá mais luto. Não haverá mais pranto, irmã Ivone. Não haverá dor, irmão Elinar. Porque todas essas primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono diz: eis que eu faço nova todas as coisas. E ele diz: escreve, porque estas palavras são fiéis. A nossa esperança futura é o que modela o nosso presente. Porque o crente já se encontra consolado no já e no ainda não. Porque Cristo já garantiu a nossa vitória. Ele já venceu em nosso lugar.
mas nós ainda aguardamos Ele com paciência, com verdadeira expectativa, nós o esperamos ver com os nossos próprios olhos. Por isso que a morte pode até levar a nós e aos nossos parentes, como aconteceu com Noemi, que perde os seus maridos e filhos. Mas nós não diremos que somos amargurados por conta disso, porque sabemos que se eles morreram em Cristo, nós os veremos novamente. Mesmo se nós passarmos por enfermidades, nós não diremos que Cristo se esqueceu de nós, porque no futuro, como nós lemos, já não haverá mais dor nenhuma, já não haverá mais enfermidade, já não haverá mais pranto. Nós temos que perceber a bondade do Senhor naquilo que nós temos e naquilo que acontece na nossa vida, principalmente porque Ele nos deu um resgatador bendito que livra a nossa alma da morte. A esperança do Redentor, então, transforma os sentimentos e a vida do povo de Deus. Por isso nós bendizemos, assim como Noemi, o Senhor nosso Deus, que nos acolheu favoravelmente e nos deu tão precioso resgatador por nós. Que conclusão, então, nós tiramos como aplicações para levar para a nossa casa esta noite? Primeiro, então, lhe pergunto, como é que tem sido a sua vida particular? Você que já conhece o Senhor, tem vivido como alguém que realmente foi transformado pelo Senhor? Você pelo menos conhece o seu Senhor, o seu Redentor? Saiba você que mesmo sendo crente, nós muitas vezes somos tentados a isso, porque o nosso coração, como diz o profeta, é desesperadamente corrupto. Não há como pôr a nossa esperança de redenção, não há como pôr a paz no nosso coração em outra coisa se não for em Cristo Jesus. Tudo que você colocar, a sua alegria, a sua paz, que não for Cristo, que for fora dele, isso vai te trazer uma falsa esperança, e isso vai roubar a alegria dos teus dias. Isso vai trazer profunda tristeza ao teu coração, porque fora de Cristo nós jamais estaremos satisfeitos. As pessoas aí afora ficam atrás de tudo. Elas perdem as suas vidas atrás de tudo, de bens materiais, da sexualidade, de jogos, de sucesso, de títulos, muitos em comida e bebida para satisfazer os seus próprios prazeres. Mas eu digo aos irmãos uma coisa: nada dessas coisas tem poder em si para satisfazer a alma de alguém. Nada das coisas dessa terra tem poder em si para aliviar a angústia de alguém. Por isso que os homens que se entregam até essas coisas sempre precisam de quê? De mais. E no outro dia, de mais, e de novo, e de novo. Porque os olhos deles estão postos naquilo que a traça e a ferrugem corrói. O coração deles está posto naquilo que é pó e naquilo que tornará a ser pó. E veja bem que Deus não divide a sua glória com ninguém. Não há como você servir jamais a dois senhores. Então, se nós estamos fazendo isso, saiba que Deus, se agirmos dessa forma, elegendo ídolos em nosso coração, colocando a nossa confiança em outras coisas que não no Senhor, o próprio Deus pode agravar o nosso vazio existencial, gerar dentro de nós um vazio, para que nós experimentemos o sofrimento. E lá então no sofrimento Ele nos resgata e nos tira novamente, para que nós possamos ter os nossos olhos abertos. Muitas vezes somos disciplinados por conta disso, por conta da maldade, do pecado no nosso coração. Deus pesa a mão sobre nós, para que nós possamos reconhecer o cuidado e a bondade dEle para conosco, e assim nós podemos retornar como uma criança, correndo para os braços do nosso Pai.
Nós jamais podemos nos entregar a qualquer paixão do nosso coração, porque se assim o fizermos, ela vai nos encher como a droga enche aqueles que são viciados, aparentemente satisfazendo e depois esvaziando eles completamente. O falso evangelho faz isso, dá uma falsa esperança, não cumpre e as pessoas se desesperam. Os prazeres do mundo com as suas promessas vazias fazem isso. Só trazem ruína para a vida dos homens. Eles colocam a sua esperança lá, mas aquilo jamais satisfará o desejo do coração deles. Você então que nos ouve aqui hoje, se tem agido assim de alguma forma, ore juntamente comigo para que Deus então transforme o nosso coração e que assim então Ele traga alento para a nossa alma que muitas vezes é abatida pelos nossos pecados, para que nós não sejamos jamais amargurados, murmuradores com a nossa condição, nem distantes do nosso Deus, mas que nós possamos então finalmente descansar no Deus da nossa salvação, pois nós jamais estaremos cheios sem Cristo Jesus. Como os discípulos disseram: Senhor, para onde iremos? Só Tu tens as palavras da vida. Só nele nós temos a viva esperança de que fluirão rios de água viva e que nele nós não teremos fome nem sede, porque Ele é a plenitude de todas as coisas. Então tudo fica para trás. Os discípulos dizem isso novamente: Mestre, nós a tudo deixamos e a Ti nós seguimos. Como nós cantamos, o brilho desse mundo se apaga ante a Ti, porque a glória dessa terra nada é, pois tudo cai diante da Tua presença, ó Deus. Paulo diz isso também: a tudo considerei como refúgio por causa da sublimidade de Cristo. Tudo ele considera como o nada por causa da sublimidade do Senhor Jesus Cristo. Mas não é isso que os homens fazem por aí porta fora. Você quer tudo ou você quer a sublimidade de Cristo? Os homens correm atrás do tudo e por correr atrás de tudo perdem a sublimidade do Senhor Jesus Cristo. A sublimidade está apenas nele. Ele é a verdadeira esperança. Fora dele não sobra absolutamente nada. Em segundo lugar, nós somos encontrados já pelo nosso resgatador, o nosso Redentor. Então eu lhe pergunto muitas vezes como tem sido a nossa postura, e nós nos incluímos nisso. Como tem sido a nossa postura diante do culto, diante do nosso Deus. Para nós que estamos aqui em cima, muitas vezes é mais fácil a gente contemplar toda a igreja, mas às vezes a gente contempla apenas o externo. Quanto mais Deus que está no céu, que vê não somente o exterior, mas vê o coração também dos homens. A mente sonda todas as coisas. E muitas vezes entristece o nosso coração, porque durante a pregação, durante as orações, não por conta de urgência, mas por necessidade simples, por desejos simples, as pessoas saem do culto, passam o culto inteiro mexendo no celular. Nós vemos isso com muita frequência. Ou ficam dormindo quase o culto inteiro, não se prepararam, não descansaram antes para estar na presença do Deus glorioso. Isso é evidenciado ainda mais no louvor, na hora de nós cantarmos ao nosso Deus, contemplando tudo aquilo que Ele é, tudo aquilo que Ele fez por nós. Então, em vez de nós cantarmos com toda a nossa força, com toda a voz que nós temos, nem que nós ficássemos roucos aqui dentro, mas não é isso que acontece. Geralmente, quando nós andamos nas igrejas, o que nós vemos são as pessoas balbuciando. Quando elas abrem a boca, muitas vezes ficam com os lábios fechados, ou então canta assim, bem baixinho.
como se não tivesse alegria, como se não tivesse esperança. Então me diga como, muitas vezes, nós sendo alvo do que Cristo fez por nós, nós enxergando o nosso resgatador, como é que nós continuamos muitas vezes sempre iguais? Como é que isso muitas vezes não enche de razão para a gente perder o nosso fôlego? Será que a nossa voz ruim para nós é mais importante do que louvar o nome do nosso Deus? Eu não canto bem, então é por isso que eu fico falando só baixinho aqui. Como diz o salmista, o meu vigor se esvai pelos atos do Senhor. Diante daquele que nos resgatou, devia ser essa a nossa posição. Encher esse lugar com a nossa voz, com o nosso canto, o nosso louvor ao nosso Deus que nos salvou. Por isso nós temos que analisar a nossa vida, irmãos, e orarmos para que Cristo nos transforme, para que nós possamos realmente agir de maneira fiel, entregar a Ele todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, com toda a nossa força, o nosso coração, o nosso entendimento, em reconhecimento a tudo aquilo que Ele fez para conosco. Em terceiro e último, então, nós vimos nesse texto que foi exposto a nós a bondade do Senhor, e que essa bondade claramente acompanha o seu povo durante toda a existência dele. E nós já experimentamos essa bondade de Deus. Então, se nós já recebemos o Espírito de Deus, se nós já tivemos a obra de Cristo aplicada em nós, se nós experimentamos a bondade do Senhor em nossa vida, agora o que resta a nós é sermos testemunhas daquilo que Cristo fez para conosco. Isso é demonstrado pelo menos de duas formas. Eu vou me deter a duas formas apenas. Primeiramente delas, anunciando o próprio Cristo Jesus, anunciando esse Redentor, que é a única esperança para os homens que estão lá fora, e também cumprindo o seu chamado para agir com bondade para com os nossos irmãos. Por isso, muitas vezes, o pastor martela aqui com relação à unidade da igreja, porque é incoerente os irmãos não viverem em união. Isso é a realidade, estou dizendo dos irmãos, mas não é a realidade só daqui, mas em todos os lugares. Todos os lugares onde nós andamos, é isso que nós vemos muitas vezes. O corpo de Cristo vivendo em desunião. E isso é estranho, não haver bondade, não haver amor entre os irmãos. Uns falando mal dos outros, tratando mal aos outros, muitas vezes, agindo com inveja, ou desprezando o outro. Ou como nós vimos no outro sermão de Coríntios, agindo como se não precisasse do outro. Mas se Deus foi bondoso conosco, se Deus foi bondoso com você, mesmo você não merecendo nada, ofendendo Ele, pecando com Ele continuamente, ainda assim Ele é bondoso com você. Então também seja bondoso com seu irmão. Tenha paciência com aquele que muitas vezes é amargo. Mas é isso que também Ruth faz. Muito mais o nosso Deus é paciente, é longânimo para conosco. Nós precisamos agir assim, tratar os nossos irmãos com paciência, com amor, com bondade, com mansidão, protegendo uns aos outros, sendo generosos com os necessitados. E Deus certamente usa aquilo que nós fazemos para que os outros também sejam abençoados e transformados. É isso que Boaz fez, dando suporte à viúva quando ela era necessitada. É isso que Boaz fará, que nós veremos nas próximas exposições, quando ele realmente resgatará agora de vez e de fato a Ruth. Ele faz isso em cumprimento a uma lei em Israel, mas muito mais favorecendo além do que a lei, do que a base da lei exigia. Mas ele age com extrema bondade, como reflexo da bondade do Senhor sobre a vida dele. Então ele age com bondade para com Noemi, para com Ruth. Deus nos chama então na sua soberania e providência para que em obediência a Ele nós usemos também a bondade para servir aos nossos irmãos, servirmos uns aos outros.
servirmos até mesmo àqueles que não conhecem ainda o Senhor, para que eles, contemplando a bondade, que não é a nossa própria bondade, porque bom só há um, que é o próprio Deus, mas que eles, olhando essa bondade, eles contemplem verdadeiramente a bondade do próprio Deus, o cuidado do próprio Deus, e que assim então eles tenham seus corações mudados e transformados na presença do Senhor. Que Deus mesmo então tenha misericórdia de nós, que nos ajude a sermos fiéis, que perdoe as nossas falhas muitas vezes e as nossas faltas, que Ele encha o nosso coração de graça e de esperança, pois nele nós já encontramos redenção, nele nós já encontramos o verdadeiro resgatador e a vida eterna. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Irmãos, vamos ficar de pé e cantar o hino de número 399, término do culto, todos juntos, em alto e bom som. Hino de número 399. Ainda de pé, irmãos, vamos recitar a pergunta de número 84 do breve catecismo de Westminster. Pergunta: que merece cada pecado? Resposta: cada pecado merece a ira e a maldição de Deus, Tanto nesta vida como na vindoura. Amém. Gostaria nesse momento de convidar mais uma vez o nosso irmão seminarista Eliseu, agora para fazer a oração final. Graças nós te damos, ó Pai, pelo privilégio concedido da parte do Senhor a nós, como contemplamos nas Sagradas Escrituras e naquilo que lemos agora há pouco na leitura do Catecismo, naquilo que o pecado proporciona e na justa condenação que era incorrida por todos aqueles que o cometeram. Nós te rendemos ações de graças porque o Seu Deus não nos deixa entregue à nossa própria sorte, pelo contrário, nos providencia tão grande bênção e tão grande salvação prometida desde o Gênesis, desde o Éden. Conduz toda a história até a vinda bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele então, que se torna homem à nossa semelhança, Ele cumpre toda a lei em nosso lugar, Ele carrega sobre si todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, todas as nossas fraquezas, e Ele aplica a sua obra em nós, Ele aplica a sua redenção sobre a vida de cada um dos seus eleitos. E agora, então, Pai, nós nos tornamos alvos de tão grande bênção e tão grande favor, a ponto de termos, inclusive, acesso aqui à Tua Santa Casa, à Tua Santa Presença, pois o véu do santuário foi rasgado, e agora os crentes têm o privilégio do acesso à presença de Deus.
Nós te bendizemos por isso, ó Pai, porque o Senhor Deus providenciou, como vimos na tua própria palavra, um resgatador para a nossa vida. Que assim então, ó Pai, nós possamos ser mais zelosos com a vocação no qual nós somos chamados, impelidos pelo Teu Santo Espírito, conduzidos por Ele, nós possamos agir agora de maneira fiel, transformados, nos transformar de glória em glória à semelhança de Cristo Jesus, para sermos encontrados santos e irrepreensíveis no dia dessa vinda bendita, do qual nós aguardamos com tamanha esperança. Então, o Seu Deus conduza o Teu povo e despeça o Teu povo em paz, debaixo da Tua graça e da Tua proteção, debaixo do Teu paternal cuidado. Abençoa, ó Pai, aqueles que estão enfermos, enche a eles de viva esperança de que Tu és o Deus que controla todas as coisas, que formaste o homem, que restaura a sorte do homem, que pode muito bem mudar a sua condição. Não há nada impossível para o Senhor, não há doença impossível para o Senhor. Que Ele possa crer nisso, nossos irmãos que estão enfermos, mas que também eles possam crer que, se não for da vontade do Senhor, que experimentem a restauração da sua saúde aqui, e eles têm esperança futura de que serão restaurados plenamente na glória com Cristo Jesus. Cuida, ó Pai, dos nossos familiares, dos nossos filhos, daqueles que também não puderam estar presentes aqui hoje neste local. O Senhor Deus repouse a Tua mão poderosa sobre a vida de cada um deles, sobre também o nosso pastor que está servindo ao Senhor em outra igreja, através da pregação do Teu Evangelho. Cuida, ó Pai, do Teu povo. Nós sejamos então guardados pela Tua poderosa mão, possamos então ser transformados por Ti, e ao sairmos daqui, ó Pai, nós possamos então ter sido alimentados pela Tua palavra, fortalecidos para mais uma semana que se inicia de trabalho, de luta contra o pecado. Abençoa-nos, ó Pai, nas nossas atividades, nos estudos, nos trabalhos, tudo aquilo que o Teu povo tem a desempenhar. O Senhor Deus os conduza em tudo, sempre em fidelidade ao Senhor. Nos abençoa, ó Pai. Tem cuidado de nós. Nós somos os Teus servos e necessitamos de Ti e da Tua presença. Essa é a oração que nós fazemos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.